Oi, me chamo Igunda Jorge, sou ilustrador e fui contemplado no edital Aldir Blanc, tá? Antes da gente começar a falar mais algumas coisas e entrar propriamente no assunto, queria relembrar vocês que os casos de morte por Covid e o índice de contaminação está aumentando cada vez mais. E lembrar vocês que só saiam de casa se for extremamente essencial e que vocês cuidem das pessoas que vocês amam, que moram com você ou que convivem mais diretamente com você, usem máscaras e álcool, tá? Isso é importante e queria também agradecer a Duas Telas Produções por ter produzido isso e ter me ajudado a desenvolver todo esse projeto, tá? Aproveitem, fiquem em casa, estudem um pouco de aquarela e o objetivo desse material é justamente para isso. Você que vai ficar em casa e vai ter um tempo extra aí, pode fazer alguma coisa que se dedicar a uma arte, uma coisa que você queria muito tempo fazer e acabou não se dedicando. Beleza? Então vamos começar, né? O que é aquarela, tá? Então a aquarela tem um conceito que um professor meu falou há muito tempo atrás, que é qualquer pigmento, né? Claro que vai ter um fixador, alguma coisa do tipo, mas misturado com água. Então vou ter inúmeras mídias e técnicas que vão remeter à aquarela, que eu considero como aquarela. Então, para começar, a primeira que eu vou mostrar para vocês é o nanquim aguado, né? Que seria a mistura de água e nanquim, né? Então você pode usar um nanquim normal, tá? Esse nanquim escolar, ou você pode usar até um nanquim profissional. Muitos dos materiais que eu vou usar aqui são nível acadêmico pré-escolar, tá? Não tem muito material nível profissional. Justamente por causa do custo e porque às vezes a gente tem uma dificuldade de acessibilidade desse material, dependendo da região que você está, tá? Do Brasil, no sentido. Bom, antes de eu começar, propriamente dito, a mexer com aquarela, eu fiquei alguns anos fazendo essas experiências, né? No caso, esse aqui é um projeto de um livro, com o nanquim, tá? E o nanquim, ele vai te dar essas possibilidades de transparência, vai ter a densidade, dependendo da quantidade de água que você vai adicionar no nanquim. A gente vai fazer uma demo mais para frente, mas antes disso queria mostrar aqui alguns conceitos. Então, por exemplo, aqui essa densidade de nanquim é um nanquim puro. E aqui a gente tem uma quantidade maior de água, tá? Joguei um pouco de sal e a gente conseguiu adquirir essa textura. Então a gente tem uma quantidade de ferramentas que a gente pode ver e explorar. Vou mostrar mais exemplos depois. Essa parte aqui mais densa, eu já estou usando um guache, que também é um material que, se usado junto com a água, vai remeter a essa técnica de aquarela. Eu queria falar de alguns outros materiais que podem ser usados também com aquarela, que é a tinta acrílica, tá? Então você pode usar a tinta acrílica com água, que a gente chama de acrílico aquarelado. Você pode usar até a tinta óleo, própria tinta óleo com um solvente ou um solúvel, e aí ela tem uma estética de aquarela, acaba ficando com uma estética de aquarela. Um pintor que fazia muito isso era Michael Tanner, né? Michael Tanner, perdão. E o Michael Tanner, ele era muito bom com aquarela, e quando ele pintava óleo, ele fazia e buscava essa estética de aquarela. Então vocês podem pesquisar aí depois ele na internet e verificar os resultados, né, desse trabalho. Bom, aqui são mais uns exemplos ainda desse projeto. Então vocês podem perceber que eu consigo atingir tons de cinza e tons de preto muito fortes, tá? Justamente pelo fato de eu adicionar ou subtrair água, tá? Aqui é mais um exemplo, também ainda desse projeto. E aí a gente vê aqui uma densidade de nanquim muito forte que vai se esvairindo, né? À medida com que a água está transitando. Esse aqui é um exemplo bem interessante, porque a gente começa a ver algumas coisas como proteger áreas, para deixar claro, depois de colocar uma outra camada por cima, e essa outra camada que vem por cima, ela vai escurecer, mas aí considerando o tom que estava embaixo, a gente ia ter uma área de luz, né? Então, na aquarela, o que é branco é o papel, tá? Você pode ali dar um retoque com uma tinta branca e tudo mais, mas o interessante é deixar o branco do papel, ele vai ser o branco, e você proteger essas áreas de luz antes de você pintar, tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente para frente. Aqui, queria trazer outros exemplos também. Esses aqui são com acrílica, tá? Acrílica com água. E dizer para vocês que não devem se limitar, tá?
Então, se você quer aprender aquarela, pode testar um pouco com o nanquim, ficar muito tempo estudando só o preto e branco, como eu fiz na época daquele projeto ali que eu estava mostrando para vocês. Mas esse aqui é um exemplo típico de mistura de materiais. Então aqui eu tenho a acrílica com água, tentando resolver essa estética da aquarela, mas eu tenho alguns outros elementos que entram aqui. Então eu tenho um pouco de lápis de cor, tá? Lápis de cor aquarelável ainda, eu poderia aquarelar ou não, mas eu deixei essas rachuras aparentes. E eu também posso fazer esse mesmo tipo de mistura com outras mídias. Por exemplo, esse trabalho aqui é com grafite, né? Então a gente tem uma mancha grande aqui de acrílico aquarelado e pequenas áreas de tonificações para trabalhar com valores e tudo mais utilizando o grafite. Esse é um outro estudo aqui, somente com acrílico aquarelado, né? Então eu uso tanto um acrílico mais dissolvido na água, tem essas manchas aqui, quanto o acrílico bem denso, né? E aí a gente entra num ponto que é uma coisa chamada subpintura, né? Subpintura ou underpaint, que é uma pré-pintura, né, em português, que é muito utilizada por pintores clássicos, né? Então eles fazem algum tipo de estudo aqui assim, esse aqui é grafite com acrílico aquarelado, e aí a gente entra com branco mais denso. Eles fazem esses estudos, jogam esse tom, normalmente com tons terrosos, tá? Então eles trabalham uma escala monocromática terrosa, parecida com essa aqui que eu estou mostrando para vocês, e depois vão aos poucos inserindo as cores, né? Então por isso que essa oficina aqui que a gente está tendo é muito relevante, porque ela serve de base para você tanto fazer estudos quanto para desenvolver uma pintura mais complexa, né? Então ela vai ser um estudo inicial para algo que possivelmente vai ficar colorido. Ou não, ela pode terminar ali naquele colorido, se for um projeto a nível de preto e branco e tudo mais, tá? Esse aqui é um exemplo também que a gente já tem aqui um nanquim, tá? Esses tons cinzas são nanquim aguado. E aí depois eu adicionei as cores, né, com a aquarela. Então essa mescla, né? Você pode iniciar tanto em preto e branco e depois ir chamando essas cores a partir da sobreposição de camadas, tá? Deixa eu pegar aqui mais alguns exemplos. E aí a gente já passa para o próximo tópico. Deixa eu ver aqui no meu índice o próximo tópico. Existem outros materiais que a gente pode usar, tá? Então a gente pode usar café, a gente pode usar o vinho, né, que ele tem uma tonificação, a gente pode usar até ketchup, já vi gente, mas esses materiais eles não vão ter uma durabilidade, tá? Então eles vão perecer. Mas se for uma coisa para você fazer, escanear e ir para um projeto, ou enviar para algum livro, ou alguma ilustração que vai ser impressa, tudo bem, você pode fazer esse tipo de experiência que não vai ter problema nenhum, tá? E vamos passar para o tópico que são papéis, tá? Então, normalmente a gente usa um papel um pouco mais grosso, tá? Para fazer aquarela e com fibra de algodão. O problema é que esses papéis, pelo menos na minha região, são caros e difícil acesso, né? Então eu tenho um papel aqui fininho, que é um papel de 200 gramas, tá? Esse aqui é o que a gente vai usar para fazer alguns estudos e tudo mais. E eu tenho um papel grosso aqui, que ele já tem 300 gramas, tá? E o que é 300 gramas ou 300 gramaturas? Esse é um conceito que eu acho importante vocês entenderem. Então, 300 gramas ou 200 gramas significa a densidade do papel, tá? Por metro quadrado. Ou seja, esse papel é muito mais denso, porque ele é 300, ele pesa 300 gramas em 1 metro quadrado de corte dele, e esse papel pesa 200 gramas em 1 metro quadrado de corte. Tem papéis que chegam a ter 600 gramas, ou seja, 1 metro quadrado desse papel vai pesar praticamente meio quilo, até mais, né? E aí, quanto mais denso esse papel for, melhor vai ser para você trabalhar, porque ele não vai dobrar nem enrugar, tá? Mas, eu confesso para vocês que às vezes, mesmo em papéis finos assim, a gente consegue ter resultados muito bons, tá? Por exemplo, esse aqui o papel enrugou, mas depois ele voltou ao normal. Claro que isso aqui era um estudo, não era um trabalho profissional nem nada, mas funcionou. E às vezes é possível que algum trabalho profissional você consiga resolver no papel mais fino, tá? Eu sempre busco resolver essas soluções e achar alternativas para as dificuldades tanto de material quanto de valor desse material para executar os trabalhos, tá? Então vamos avançando.
O próximo tópico que a gente já falou aqui de papel, de maneira resumida, seriam os pincéis, tá? Então, vamos falar dos pincéis. A gente tem aqui uma quantidade aqui de pincéis, vou pegar aqui e jogar, tá? E cada pincel desse aqui, ele vai ter um resultado diferente, tá? Vai resultar em um brush stroke ou uma pincelada diferente do que os outros, tá? Vou fazer uma demo aqui com cada um deles para a gente ver as diferenças, tá? Mas, resumidamente, a gente tem os pincéis chatos, tá? Que são os pincéis que a gente usa como para fazer preenchimento de grandes áreas, e a gente tem os pincéis redondos, tá? E os pincéis redondos, eles servem para deixar uma borda mais suave, né? E os pincéis chatos, eles vão deixar uma borda mais durinha, né? Que é o que a gente chama de borda suave e borda dura, que a gente vai ver mais para frente na demo final. Tá ok? Então aqui estou misturando a tinta, né? Então peguei a aquarela ali da bisnaga. E aí agora a gente vai fazer alguns testes aqui, tá? A primeira coisa que eu acho interessante da gente saber é analisar essa densidade aqui da tinta, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou dissolvendo ela, mas aqui eu tenho uma tinta muito densa que a gente pode usar para uma outra composição mais tarde, né? Então, bora lá. Esse pincel aqui, tá vendo que ele consegue deixar uma mancha bem suave, não muito manchada, né? Ele deixa até uniforme, tá? E aí, se a gente pegar, por exemplo, um pincel chato, que seria esse pincel aqui, ele consegue preencher. E aí, a estrutura que ele deixa é um pouco dessa rachura, né? É uma estética bem linear, né? Que também é possível com esse aqui, dependendo de como a gente ajustar a ponta dele. Mas com esse aqui a gente chega nesse resultado mais difícil, né? De um jeito mais dificultoso. Então, se você está tentando buscar esse efeito aqui, de rachura, então é mais fácil você fazer com o pincel chato. Tem esses outros pincéis aqui que são redondos também, que também configuro ele como pincéis redondos, mas eles são maiores, né? E são de bambu, né? Então eles conseguem fazer manchas maiores, né? E mantê-las uniformes, mas também são muito bons nesse sentido de trabalhar essas rachuras, né? Então eu posso ajustar aqui a ponta dele, e aí às vezes fica até mais interessante do que eu vim com o pincel chato, tá? Então tem uma variação bem grande de pincéis. Para finalizar, a gente tem esses aqui que são sintéticos, tá? Que são as water brushes, ou pincéis de aquarela, que eles têm uma variedade também, pode ser tanto chatos quanto redondos, mas eles têm uma durabilidade bem alta, tá? Então eles duram bastante tempo. E uma coisa interessante é vocês também entenderem o valor desses pincéis, tá? Então esse aqui é sintético, esse aqui é um pelo de animal, só que é um pelo de mata tropical, então ele tem um valor acessível, mas é um pelo de animal. E ele é mais confortável para se trabalhar, tá? No sentido de que ele consegue absorver melhor a tinta e ele é mais macio. E quanto mais macio ele for, mais macia fica essa mancha, né? Não vai ser uma mancha dura, tá? Bom, vamos prosseguindo aqui e agora a gente vai para as tintas, tá? Então, quais são os tipos de tinta que a gente pode ter, tá? A gente pode ter a aquarela de estojo, né? Que seria essa aqui. Então, é um material denso, duro, o estado físico dele é o sólido, que quando você agoa ele, né? Ou ele entra em contato com a água, você pode ter a tinta da aquarela começa a surgir, né? Esses aqui são estojos, esse aqui é um estojo profissional, então ele não tem um custo tão acessível assim para a maioria das pessoas, mas eu trouxe mais para mostrar essa pastilha, tá? Que é a aquarela em pastilha. Uma coisa interessante é que você também acha aquarela em pastilha escolar, né?
Mas o problema também é que, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho que esfregar o pincel aqui um pouco, ou deixar a água aqui para esperar isso ser ativado e depois pintar. Esse processo acaba desgastando o pincel, então muitos aquarelistas não gostam disso justamente porque acaba estragando o pincel com o tempo. Então é importante evitar, né, esse tipo de estojo. Mas o que a galera comumente faz, né? A gente tem um segundo tipo de aquarela, que é a aquarela de bisnaga, né? Então a gente tem tanto uma linha mais escolar e tal, quanto uma linha acadêmica ou semi-profissional. Esses aqui, eles já estão dissolúveis, né? Então eles têm a densidade mais ou menos aí de um creme dental que você tem na sua casa e tudo mais. Que foi esse aqui que eu usei na primeira demonstração, né? Então, você vem aqui com ele e despeja aqui num godê, né? Tem vários tipos de godê aí que você pode usar. E aí você vai tranquilamente suavizando adicionando a água, né? Batendo do lado até que você chega na densidade que você quer trabalhar. Uma dica interessante às vezes você acabou a sua aquarela de pastilha, né? Depois você pega essa sua aquarela de pastilha que acabou e só adiciona as tintas aqui, tá? Não tem problema elas ficarem fora do pote, desde que vocês tenham um recipiente que cubra e elas fiquem protegidas. Então, basicamente, a aquarela de bisnaga, ela vai servir como um refil, né? Um recarregador dessas aquarelas aqui de pote, tá? Então, basicamente, são esses tipos de aquarela que vocês encontram. E a gente tem uma questão que é interessante, que é a densidade, né? Algumas aquarelas, elas vão ter pigmentos específicos, tá? No caso, os profissionais ou as acadêmicas, que você não vai encontrar na linha escolar. Então aqui eu tenho alguns tons muito específicos, tipo Ivory Black, Terra Queimada, ou Run Umber. São tons que você não vai achar na linha escolar. Mas claro, isso não vai impedir você de fazer aquarelas, porque vocês podem achar alguns tons semelhantes, tá? Mas ainda assim eu recomendo vocês experimentarem, às vezes, essas aquarelas mais profissionais. Bom, bora voltar aqui para a minha listinha, só para eu não me perder. Bom, para finalizar essa parte, eu queria falar sobre a densidade da tinta, né? Então a gente tem basicamente 3 densidades de tinta de maneira geral. A gente tem uma densidade de tinta que é muito conhecida como chá, tá? E depois a gente tem uma densidade de tinta que é conhecida como leite, que seria uma aquarela na densidade do leite. E o mel, tá? Que seria uma aquarela quase que pura saindo da bisnaga. Então vocês podem usar essas 3 densidades aqui ao longo do trabalho de vocês. Normalmente a gente inicia com os tons mais claros, preservando o branco do papel, tá? Ou branco ou amarelado, se você tiver um papel um pouquinho mais amarelado. Esse branco do papel, ele vai ficar preservado, vai ser uma área que você não vai pintar e você vai proteger isso de alguma forma, com uma máscara ou alguma coisa. E existem subtons aqui que você pode considerar, tá, também. Então, entre o chá e o leite, a gente pode ter o café, tá? E depois do mel, a gente pode ter a manteiga, que seria um tom uma aquarela muito mais densa, no sentido de estar um pouquinho mais próximo aqui das pastilhas, tá? Que você vai poder usar. Então, vou fazer umas demonstrações aqui de como esses tons funcionam de maneira geral aqui. Então a gente vai começar a pegar um pincel básico aqui, tá? Começar um tom aqui para teste. Começar com o chá, que seria algo bem clarinho assim, quase imperceptível, tá? Aqui a gente teria algo como café. Aqui a gente já teria algo mais denso, que seria próximo do leite, e o mel seria utilizar a aquarela pura aqui, tá? Então isso aqui é muito interessante porque isso aqui vai se transpor em sombra e luz, né? Então as áreas claras e as áreas de sombra. Você viu que com a mesma cor eu consegui gerar essa transição, tá? Fazer rapidamente aqui um degradê, né? Então começar com um tom transparente, só para umedecer o papel. E daí eu começo bem escuro. E aí, à medida que eu vou adicionando água, eu posso fazendo esse degradê ficar mais suave, tá? Então a gente tem esses 3 tons aqui, só que agora de maneira linear, né?
Então aqui seria o escuro, uma luazinha aqui, e aqui seria o claro, tá? Um solzinho aqui. Tá? Então a gente vai ver isso mais pra frente. Mas só para não fechar essa parte aqui, a gente pode usar algumas coisas para fazer alguns efeitos. Então pegar essa própria tinta aqui, então a gente pode usar uma esponja e a gente busca alguns efeitos assim com a esponja que também são interessantes. Além da esponja, a gente pode usar um pouco de sal ou até fazer alguns experimentos com álcool, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma mancha de aquarela, e aí eu venho com álcool, pega um outro pincel, você pode usar um conta-gota, alguma coisa do tipo, e aí ele vai expulsar, né? Ele vai expandir essa aquarela. Então isso vai gerar alguns efeitos interessantes. Como eu mostrei lá no início, a gente pode fazer isso com sal também, e em vez do sal expulsar, ele vai contrair, né? Ele vai atrair para perto dele a aquarela. Então são um conjunto de ferramentas, tá? Que vocês podem usar aí, ferramentas gráficas para representar as coisas. Um efeito que eu gosto muito é usar o cabo do pincel aqui para sugerir algo como vegetação ou grama, tá? Você pode usar não só o cabo de pincel, mas também uma grafite, tá? Além disso, outro efeito interessante é você machucar o papel, tá? Machucar. E aí você acumula essas rachurinhas aqui, tá? Então é isso, vamos partir para a prática. Eu trouxe algumas referências aqui para a gente acompanhar e ver. Deixa eu colocar aqui em cima. Então a gente tem os estudos de sombra e luz, que são muito relevantes da gente fazer para tentar entender, justamente para ter essa classificação de tons, tá? Simplificar a imagem em 2, 3, 4 tons, alguma coisa do tipo, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Mas isso é uma coisa que eu acho que vocês buscam sozinhos depois, esses exemplos de objetos simplificados poligonais, para entender melhor as áreas de sombra e as áreas de luz. Aqui, se vocês perceberem, tem um nível de degradê e tem uma tinta densa, né? Então, se a gente trouxer esse exemplo aqui de volta, a gente tem aqui o degradê e uma tinta mais densa, tá? Então, seria o que seria usado nessa área, e aqui eu transportaria esse degradê, tá? A imagem que eu trouxe para a gente fazer foi uma fotografia de um fotógrafo que eu gosto muito, tá? Que é o Sebastião Salgado. Então, eu trouxe ela aqui, essa aqui é a fotografia original, e eu separei isso, tá? Então eu separei aqui num alto contraste, né? Então eu tenho uma grande mancha branca, que em teoria vai ser a área que eu vou proteger, e aqui eu tenho só os tons de degradê. Então uma mancha densa, que no caso vai ser preenchida por esses tons de degradê, que a gente chama de meio tons, e ao redor da imagem a gente tem uma tinta bem densa, preta e escura, né? E essa tinta bem preta vai ser esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, tá? Do papel do pigmento mais denso. Esse aqui no caso, tá? Bom, a gente tem uma quantidade de tons nas imagens, tá? Então não necessariamente a gente precisa ter 3 tons ou simplificar. Então aqui eu trouxe um exemplo rápido, né, de uma escultura que eu fui simplificando ela. Então aqui ela está com 5 tons, tá? Aqui ela está com 3, aqui ela está com 2 e aqui ela está com 1, tá? Então vão ter resultados estéticos diferentes, tá? Dependendo do nível de trabalho que você vai ter, ou o projeto que você está trabalhando, você vai poder ter uma imagem mais detalhada assim. Ou se for um quadrinho, né, que trabalha só com preto e branco do nanquim, você vai ter isso aqui, tá? Aqui eu separei algumas camadas, né? Então aqui a gente tem um preto mais denso, uns tons médios e uma área de brilho. Então aqui seria a área que a gente protege, aqui seria a área que a gente coloca degradê, e essa aqui seria uma área com uma mancha mais dura, tá? Isso aqui não é um exemplo super complexo. Essa imagem aqui, se vocês veem, ela tem um contraste muito forte, então é mais simplificado, tá? Outra coisa interessante é vocês entenderem aqui nesse círculo cromático bem simplificado, que a gente tem os pigmentos aqui, e que cada pigmento corresponde a um tom de cinza, tá? Então, em alguns exemplos aqui nessa imagem, por exemplo, se a gente vê essa imagem que está em uma escala alta, só feita com tons altos, só tons muito claros, né? Essa imagem aqui provavelmente ela não tem azul, tá? E se tem azul, é um azul com muito branco.
porque se a gente for pegar o azul ou o roxo, você percebe que ele está muito próximo do preto aqui no círculo cromático. Tá? Assim como ocorre com todas as outras imagens aqui, que é do meu acervo pessoal de fotografias. Tá? Essa imagem aqui eu trouxe que ela é muito interessante, porque a gente vê aqui uma área de meio tons, ou seja, só cinzas, e aqui a gente vê uma área muito escura, e aqui a gente vê uma área clara. Então, basicamente, são essas três áreas que a gente tem, e todas as imagens que vocês conhecem ou viram são compostas por meios tons, tons escuros, ou tons claros, ou você tem imagens que são feitas só por um grupo desses tons, que é o exemplo dessa aqui, que feita somente composta de tons claros. Tá? Então é isso, vamos passar para o trabalho aqui. Tá? Bom, essa simplificação aqui eu fiz no computador, tá? No Photoshop, mas vocês podem fazer isso no aplicativo ou alguma coisa de celular. Eu não tenho um aplicativo para recomendar para vocês, mas eu tenho certeza que hoje em dia, no mundo que a gente vive, já existe um aplicativo que faça esse tipo de edição para você. Tá? Então, a priori, a gente começa com o desenho. Tá? E o desenho, normalmente, a gente apaga, risca e tal, faz várias coisas. E aí, esse é o problema, que a gente acaba estragando aquele papel caro de aquarela que a gente tem, né? Então eu vou usar um papel mais simples, ou eu podia usar até um papel muito mais fino para fazer o desenho, tá? Não vou usar ainda esse papel grosso aqui, com uma gramatura mais específica para fazer o desenho. O desenho, basicamente, a gente vai passar rápido aqui, mas se vocês quiserem ver mais sobre esse conteúdo de desenho, ou simplificação de desenho, geometrização, vocês podem acessar aí minhas redes sociais, que eu tenho muito material nesse sentido, principalmente no perfil de professor de desenho. Tá? Então, eu vou buscar algumas formas geométricas simplificadas para o rosto desse indígena, né? E eixos de simetria, tá? Porque no caso dessa imagem, ela é relativamente simétrica, né? Salve algumas coisas que não vão nesse eixo de simetria, mas aí eu vou buscando esses eixos. Essa é uma parte do vídeo que é muito difícil de continuar falando, porque meio que a gente tem que se concentrar e tudo mais, mas eu estou simplificando essa curva aqui mais complexa em retas, né? E eu nem preciso deixar tão semelhante a essas curvas, porque esteticamente meu traço às vezes assimila essas retas, que na verdade é um conceito do desenho mais acadêmico, mas você pode ir deixando isso aqui, e detalhando e refinando cada vez mais, tá? Até que você chega no nível de desenhar as sombras, tá? Então não vou riscar, até porque não precisa, só um esboço. E marcar aqui a forma das sombras, tá? Então aqui a gente tem uma shape para o nariz, né? Aqui a gente tem uma forma para a boca. E aí a gente tem esses detalhes aqui, que constituem a figura, né? Bom, essa sombra do olho a gente tem que entender como uma luazinha, assim, né? Então a gente vai tentar adicionar algo assim, com uma luazinha. Posso marcar o olho, tá? De maneira geral, e aí simplificar essa testa aqui num triângulo, algo assim, tá? Aí o brilho do cabelo, a gente simplifica aqui em algo como se fosse uma linha. Normalmente o primeiro desenho não fica muito bom, então a gente vai editando e retrabalhando esse desenho inicial. Uma coisa que a gente pode usar é o limpa-tipos, né? Que é uma borracha meio... Então vamos prosseguir aqui. Bom, então a gente já deu uma tratada aqui no desenho, já deu uma limpada, e eu vou para uma segunda refinada aqui do desenho, tá? Então aqui, essa sombra aqui gera um tipo de óculos escuro, né? E é um padrão que vai se repetir muito. Aqui eu já venho com uma grafite mais fina, que já refina melhor esse desenho, né? E aí, vocês viram que eu risquei, apaguei, fiz um monte de coisa. E ao mesmo tempo eu também estou simplificando o que está acontecendo ali
na fotografia, né? Se você ficar mais tempo trabalhando nisso, você pode chegar a níveis realistas, tá? Mas não é a minha ideia agora aqui nesse momento, nem é a ideia do meu traço, né? Do estilo que eu trabalho. Então aqui, eu posso até estilizar mais essa sombra, deixar um pouco maior assim. E descer mais esses ombros, tá? E aí no contexto geral, a gente vai conseguir ver a figura como um todo, tá? Então eu vou dar uma adiantada aqui. Essa outra área aqui vai ser toda preta, mas eu não preciso marcar. Então o que eu faço? Normalmente quando eu tenho esse desenho, aí eu transponho ele para um papel mais grosso, tá? E aí nesse papel mais grosso eu já uso um lápis bem claro, tá? Tipo esse lápis verde aqui. E aí posso usar um vidro, tá? Que você pode encontrar, um apoiozinho aí. E coloco aqui de baixo. Então a gente tem uma transparência, tá? Nesse papel. E aí já com esse lápis aqui, eu já marco as áreas de luz que eu vou proteger, tá? E as áreas de sombra que eu vou pintar. Então vou adiantar aqui, marcar aqui o nariz, né? E aqui eu já marco, tá? Os brilhos que tinham lá no cabelo. Aqui marcar aqui esses adornos, né? Marcar aqui uma sombra aqui. E aí só traçar aqui uma suave borda, que vai ser mais ou menos onde a gente vai utilizar como limite desse desenho específico, tá? Aqui vai ter uma área de luz, aqui vai ter um pequeno brilho, tá? Bom, aí eu já tenho o desenho transposto para cá. E daí a gente parte para aquarela, tá? Então eu vou fazer com um único tom, tá? Usar um tom terroso aqui, que seria o terra queimada, brown umber, né? Colocar aqui no godê. E daí vamos lá. Então aqui a gente vai batendo lateralmente assim no godê. E aí já traz para o outro lado. E aí você já vê que a gente já tem 3 tons, tá? Como eu falei, normalmente a gente começa com esse tom inicial, só para marcar mesmo, tá? E protegendo, tá, galera? Não esqueça de proteger essas áreas que vão ser o brilho, né? Por isso que eu usei, né, aquele lápisinho mais clarinho antes de começar o desenho, que era justamente para poder guardar, né, registrar essa etapa mais do brilhinho, né. Posso deixar algumas imperfeições aqui, tá? No caso dessa aqui. E a gente tem aí o primeiro tom, tá? Bem como a gente fez lá na demonstração. Toma cuidado para não sujar. Que eu já sujei aqui. E a gente espera isso aqui secar um pouquinho. Eu não vou esperar. Mas aí a gente já pode ir com o segundo tom, que seria esse tom mais denso, esse tom que está no fundo. Tá? Então aqui, ó, nunca esqueçam de proteger, tá? Essas áreas mais do brilho em si. Sempre olhando ali para a referência. Aqui o cabelo. E aí buscar. Às vezes nessa etapa eu gosto de, às vezes, usar algum outro material que me dê uma cobertura
mais densa, tá? Tipo uma acrílico ou uma guache. Mas hoje a gente vai ficar nesse nível da aquarela somente, né? E aí vim fazendo essa cobertura. A gente pode deixar essas texturas aqui também, ficam interessantes no trabalho. Tá? E aí você vê que a figura começou a sair, né, do papel. Já está se tornando mais visível. Não esqueça de dar uma conferida na referência. Então seria basicamente isso. Esses meio tons aqui eu posso fazer eles simplesmente aproveitando que ainda está molhado e fazer essa aquarela vazar, né, dessas bordas. Então a gente vai ter uma suavidade aqui. A mesma coisa aqui para essas áreas. Tá? Então tem vários processos, vários métodos de vocês resolverem essas saídas gráficas e organizações, né, desses efeitos. Também posso remover, né, se eu quiser fazer algo assim nesse sentido. Mas, de maneira geral, é isso, tá? Evitem ficar mexendo muito na aquarela, que aí vocês podem acabar estragando. Eu acho que eu estou chegando perto desse ponto de estragar. Mas é isso. Esse tom que eu tinha rebatido eu posso suavizar mais ainda, tá? E aqui eu posso suavizar até eu deixar só uma linha branca, que seria uma linha respectiva a um brilho, tá? Que está vindo do centro do nariz. Vou deixar bem mais simplificado esse olhar aqui. E aí a gente tem uma sombra projetada, né, do nariz, que depois se torna uma linha e aí termina se somando com a mancha da boca, tá? Aqui está muito manchado ao redor e tudo mais, mas com um estudo rápido assim está funcionando bem legal. E aí tá tudo muito úmido aqui, eu posso ir adicionando, né, cada vez a tinta pura, densa, para gerar mais contraste nessa área em relação às outras áreas. E aí ela se torna o foco de atenção da imagem, tá? E, bom, é isso, tá? Obrigado por ter assistido o vídeo, obrigado por terem me visto trabalhando até aqui. E a gente tem um resumo bem bacana aqui do que seria um estudo monocromático de aquarela, tá? Para ver mais coisas sobre o meu trabalho, entre em contato na minha rede social, tá? Raimundo Jorge Arte, ou Guilda da Ilustração, que é o meu perfil de professor, onde eu ensino, e é o meu projeto de ensino, né? Tanto de ilustração digital quanto aquarela.